Fala aí, criadores, tudo bom? Hoje nós estamos aqui na casa do meu amigo Clóvis, Curitiba, criador de curió, praia clássico. Uma das referências aqui do sul. Eu estava servindo no Amazonas, no interior do Amazonas, e estava na cidade chamada Tefé, a 1 hora de avião de Manaus. Estava lá no interior da floresta e quando eu soube que eu ia vir ser transferido para o Rio, para Curitiba, falei Rio porque vocês sabem que eu sou do Rio, né? Quando eu vim transferido para Curitiba, eu entrei no site procurando criador de curió. E olha quem me apareceu aqui, site do Clóvis, e nós fizemos contato por e-mail. E quando eu cheguei em Curitiba, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Clóvis. E fato esse que eu não me arrependo. Hoje meus curiós, eles basicamente, né, têm a sua genética da criação do Clóvis. E vocês já conhecem um pouquinho lá através dos meus vídeos, o Tefé e meus filhotes, e sabem como é a qualidade deles, né? Então, Clóvis, eu te agradeço aí por abrir as suas portas, né, para nós, e fico muito feliz de poder ter você aqui participando do nosso canal. Aí, Clóvis, eu queria que você falasse aí para os criadores do Brasil, né, um pouquinho sobre a tua história, né? Toda vez que eu entrevisto alguém, você é o terceiro. Eu entrevistei o Maurício lá em São José dos Campos de Bicudo, o David de Trincaferro e agora a nossa ave de coração, que é o curió, né? Então, Clóvis, eu queria que você falasse para nós um pouquinho da sua história, né? Como é que começou, Clóvis, essa paixão pelo curió? Quando que você começou com o curió? Qual ano? Quanto tempo você cria? Fala um pouquinho de você para nós aí. Primeiramente, Flávio, eu quero agradecer aí a tua oportunidade que você está me dando para estar falando. Você também é uma referência aí, considero muitos conhecimentos que você tem, né? Conhecimentos técnicos aí importantes, científicos, né? Então, em relação ao curió, eu gosto de todos os pássaros, né? Trincaferro, coleirinha. Isso é uma paixão que vem desde criança. E então, em 94, eu passei a me dedicar ao curió, né? Mas ao curió porque em função do canto, né? O curió tem que ter, para ter o canto praia grande clássico, ele tem que estar sozinho, não pode sofrer interferência de outros passarinhos. Né? Sei. Então o meu gosto é por todas as aves, mas eu tenho me dedicado desde 1994 a só a criação de curió. Então já são 25 anos para 26 anos. Entendi. Que eu crio curió. Eu tô entendendo. E tipo assim, né, Clóvis? Acabou sendo uma condição obrigatória para quem cria canto clássico, não ter outras aves, né? Entendi. Então, nesse período aí que eu tenho criado, eu venho aprimorando em relação às linhagens, né? Sempre buscando ter alguma das mais importantes linhagens. Aqui meu plantel é pequeno, mas procuro ter coisas boas aí para a gente ter um resultado legal para fazer um canto praia clássico correto, bonito, né? Que é o que a gente busca como objetivo aí. Com certeza. E a qualidade vocês vão aí comprovar ao longo desse vídeo, né? E nós vamos colocar aí alguns vídeos aí dos curiós do Clóvis. E o Clóvis, eu já tive aí a possibilidade, né, a oportunidade de estar viajando com ele para alguns torneios aqui no Sul. E ele participa, né, com os passarinhos dele, ele é um frequentador de torneios e os resultados são muito bons, foram muito bons mesmo. Um dos filhotes, inclusive, que eu tenho da criação dele, que é o Tefé, que veio ser filho do Maranello com a Portela. Quando ele ainda era pardo, o Clóvis ouviu o Tefé cantar, né, Clóvis? Aí falou para mim, vamos levar ele lá na etapa de Brusque, né? E o Clóvis levou ele para Brusque, ele ficou em 4º lugar, nós temos o troféu dele até hoje lá, então um passarinho assim, diferenciado. Falando de plantel, Clóvis, hoje aproximadamente, qual o tamanho do teu plantel? Você falou que não é grande, né? Quantas aves mais ou menos entre fêmeas e machos você tem? Eu, como trabalho, né, diariamente aí como engenheiro, eu não tenho muito tempo para
fica exclusivamente para os curiós, para os passarinhos. Mas como eu gosto de torneio, e para fazer passarinho de torneio tem que se dedicar, né? É mais difícil de fazer passarinho para torneio, eu tenho um plantel pequeno, eu tenho 10 fêmeas que eu uso para criação, tenho um pouco mais de 10 fêmeas, mas que eu ponho para criar são 10 fêmeas anualmente. E aí eu tiro os filhotes para mim, para alguns amigos, para quem gosta das linhagens que eu tenho. Continuando falando do meu histórico aí mais um pouco, antes de morar em Curitiba, eu morei 6 anos em Bauru, onde eu comecei com curió em 94. E lá em Bauru tem um criador muito grande, muito famoso, que é o Juvencio. Comecei aprendendo algumas coisas da criação com o Juvencio, e nesse período que eu morei em Bauru, foi o período que eu conheci a participação em torneios também. Então eu viajava muito para os torneios de todo o interior de São Paulo, toda a região lá ao redor de Bauru, como Marília, Botucatu, Ourinhos, Rio Preto, Presidente Prudente. Então toda aquela região e o pessoal dessa região, as pessoas ali dessa região, os criadores dessa região, conheço muita gente por lá. Então foi um período bom, né, esse tempo de criador, fiz boas amizades no meio aí, muitos criadores bons, e foi favorecendo também por esse período eu ir conhecendo das linhagens, né? Então no meu plantel eu tenho linhagens lá, alguma coisa de linhagem do interior de São Paulo, e depois que eu mudei para Curitiba eu tenho as linhagens daqui do sul também, de bons curiós daqui do sul, né? E aqui é a mesma coisa, depois que eu mudei para Curitiba eu também passei a frequentar os torneios aqui do sul, né? Principalmente de Santa Catarina, e também tenho passarinhos aí descendentes dos bons curiós daqui de Santa Catarina, e amizades também com o pessoal de Santa Catarina, como aqui de Curitiba também, Paraná também. Entendi. Inclusive, pessoal, pegando esse gancho que o Clóvis falou, eu falei para vocês que eu conheci o Clóvis pelo site, né? Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com o Clóvis, ter o contato dele, eu vou deixar ao longo do vídeo aí o site. Ele tem um site, você entra lá no site, tem lá o contato dele, tem o e-mail, e você pode estar trocando aí algumas ideias com ele. Lembrando a vocês que nós temos um passarinho aqui na nossa retaguarda que não cantou, e vou explicar a vocês por quê. Primeiro, nós estamos em período de muda de penas. Nosso plantel está todo na muda, né? Nós estamos agora no início de maio. E perceberam que nós estamos aqui com um casaco? Curitiba de hoje para amanhã vai fazer 10 graus. Então perceberam que não está aí um momento bom para os passarinhos. O momento está dentro do quarto, isolado, quem sabe até com aquecedor, como eu coloco lá na minha sala de criação. Mas, Clóvis, aqui nós temos um curió chamado Lava Jato, e nós queríamos que você falasse um pouquinho sobre ele, a genética dele, qual o histórico dele. Esse passarinho já deu filhotes de ponta, deu resultado. Fala um pouquinho dele para nós. Esse curió aqui, ele é um exemplar aí, exatamente dessa mistura que está relacionado com o meu histórico. A parte paterna dele é de um curió daqui de Curitiba, que chamava Porto, e a mãe é oriunda do criador lá de São Paulo, do Juvencio. Então, uma mistura de linhagens daqui do sul com linhagens de São Paulo. Ele é um passarinho ainda que não foi para criação, eu pretendo colocar esse ano na criação, né? Ele é um curió que eu gosto muito, porque ele tem o canto praia grande clássico correto. Então, é um passarinho de canto, né, que eu fiz, criação minha, e agora vai passar para criador. É um curió bom, assim, é um nível de canto bom, que depois, se tiver oportunidade, o Flávio vai colocar aí no... Vou colocar na sequência o vídeo dele cantando. Vocês escutarem, né? E é um passarinho que, vamos ver se dá certo aí para virar um reprodutor, para poder
transmitir essa genética aí para frente. Muito bem. Fala um pouquinho sobre o Porto, Clóvis. Inclusive, né, eu tenho filhotes teus, como eu já falei aqui, esse Curió Porto. Fala um pouquinho da árvore dele para nós, desse Curió Porto aqui do sul, para quem não conhece. O Porto era um Curió que foi criado aqui em Curitiba pelo Paulo Araújo, e que a origem dele paterna era de um Curió vindo de Paranaguá, e a mãe uma fêmea que veio de Santa Catarina, da linhagem de um Curió chamado Sumaré. E deu o Porto, que foi um passarinho de torneio, foi um passarinho muito bom, e depois passou para ser galador, né? E como galador ele deu alguns passarinhos muito bons também, e eu gostei dessa linhagem, gostei desse passarinho e dei continuidade para essa raça dele. Uhum. Eu, um outro criador de Santa Catarina, chamado Zonta, também gostava muito, também deu sequência para essa linhagem. E alguns criadores de Santa Catarina também ficaram gostando e utilizaram essa raça, mas não foi uma raça que foi tão difundida para cima aqui do Paraná, né? Para São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados. Mas aqui em Santa Catarina, aqui no sul, ele se destacou. E eu particularmente gosto muito e mantenho, e vou dar a sequência através desse passarinho aqui. Excelente, excelente. Então, para que você conheça um pouquinho aí do Curió Lava Jato no seu auge, nós vamos agora ouvir o Lava Jato dando algumas cantadas aí, passando alguns samaritais, tá bom? Fica um pouquinho aí com o Lava Jato.